eu vou desistir do meu cursinho presencial. Tudo bom com você? Prazer, eu sou o Cauê, graduado em Ciências Biológicas e vestibulando de Medicina. Quem viu meu vídeo anterior sobre conseguir uma bolsa no cursinho presencial da sua cidade deve estar um pouco confuso. E quem viu meu vídeo um pouco mais antigo sobre escolher entre um cursinho presencial e online deve ter ficado meio estranhado também com a minha decisão. Mas e aí? Qual que é a minha? Vamos lá. Para quem estiver um pouco perdido, eu vou dar um pouco de contexto. O ano passado, eu comecei a estudar para prestar vestibular de medicina ali por agosto e eu comecei a estudar em casa e online. Aí, para esse ano, eu não consegui passar, mas eu tive uma pontuação muito boa, a ponto de eu conseguir negociar uma bolsa de 100% no cursinho do ângulo presencial aqui de São José do Rio Preto. Então, eu virei hipócrita, porque eu tenho um vídeo aqui falando que eu preferia fazer um cursinho online e eu, de repente, estou indo fazer um cursinho presencial. Será que é isso? Calma lá que é um pouco mais complicado. Senta que eu vou te explicar como que é toda essa história. No ano passado eu tava conversando com algumas pessoas assim, e uma delas era uma professora que tava começando a trabalhar num cursinho novo na cidade e ela falou que eu não tinha interesse em ter uma indicação dela para conseguir uma bolsa lá. Aí eu falei, pode ser, vamos ver. Fala aí com o pessoal e veja o que eles têm para me dizer. E aí começou uma história de que eu comecei a questionar, será que eu estudo em casa ou não? Será que eu vou para algum cursinho? Porque até então eu já estava muito decidido de que eu só ia estudar em casa e online, porque para mim os benefícios eram muito visíveis. Mas ali naquele momento eu pensei, pô, será que talvez não vale a pena? Será que eu não preciso tentar, né? Será que talvez eu não esteja errado e não esteja vendo isso, né? Então eu resolvi dar uma consultada nas coisas. Mas ainda assim eu era muito receoso sobre o método de um cursinho, dele ser muito engessado, dele ser igual para todos os alunos, de os horários serem extremamente fixos e às vezes ruim para alguma pessoa, das aulas serem iguais para todo mundo, com o mesmo peso, com a mesma duração, com o mesmo peso para um aluno que quase foi aprovado e para um aluno que está saindo do terceiro agora e talvez não tenha uma base, uma capacidade, um conhecimento muito bom. Eu nunca perdi muito essa minha objeção que eu tenho com esse modelo do cursinho tradicional. E além disso, eu achava eles muito caros, né? A maior vantagem que eu sempre vi foi você ter os simulados presenciais, eu acho que isso é uma coisa boa. Você ter um ambiente externo, fora da sua casa, em que você sai um pouco, às vezes, do seu quarto ou de um escritório que você tenha e conhecer umas pessoas que estão no mesmo caminho que você e talvez ter um contato com alguns professores. Isso ser positivo do ponto de saúde mental, às vezes de ensino, né? Que eles corrigem, te ajudam em algumas coisas. Mas ainda assim, eu não achava que essas vantagens eram tão grandes assim, sabe? Falando a verdade, assim, eu acho que eu tinha medo. Eu tinha medo de talvez não conseguir nesse ano, medo de que eu podia ter bobeado, de não ter ido fazer algum cursinho grande, né? Que é todo bam e com todas as suas aprovações e perder alguma coisa por não estar lá. Eu tinha quase que uma visão assim de que talvez esses cursinhos presenciais tivesse alguma mágica por trás dele que fizesse ele ser melhor do que eu estudar em casa, né? E eu sentia muito assim que as pessoas projetavam algumas inseguranças ou objeções que elas tinham sobre estudar em casa ou online em mim, e apesar de ser bem conseguir manter muito isso longe, algumas coisas assim acabavam entrando e ficando na minha cabeça, e eu acho que o principal motivo de eu ter decidido fazer ou ir atrás talvez de um curso assim era talvez esse medo, né? O medo de não conseguir estudar muito bem em casa. Então eu acho que isso foi um fator que ficou muito grande na minha tomada de decisão sobre fazer um cursinho ou não. Aí quando eu fui conversar no ângulo, que foi o segundo cursinho que eu conversei sobre bolsa, depois do que a minha professora tinha me indicado, eles ofereceram uma bolsa de 100% da mensalidade, em que eu só pagaria material. E aí eu me vi numa posição em que eu tinha uma oferta muito boa, porque os valores da mensalidade dos cursinhos são muito caros, e eu achava que talvez se eu não aproveitasse isso eu ia ser meio bobo. Eu estava quase que numa posição que eu senti que eles tinham feito uma oferta que eu não poderia recusar. Então eu decidi fazer. E eu também sou uma pessoa um pouco cética, então eu duvido de mim mesmo. Acho que tento sempre fazer isso de uma maneira saudável, mas eu ponho meus pensamentos, minhas ideias, minhas posições em xeque. Pô, eu realmente acho que o cursinho online é superior, melhor do que o presencial? Vamos ver como que é o presencial, né? Então eu resolvi testar. E a minha experiência foi de que eu odiei. Eu não tenho melhores palavras para descrever como que foi a minha experiência. Eu realmente odiei. Eu não estou usando aqui uma palavra vazia ou sem pensar ou uma palavra que eu não saiba do peso dela. Não. Eu odiei, de fato, a minha experiência lá. Foi muito ruim em vários sentidos e eu vou destrinchar um pouquinho mais das coisas que eu não gostei. Mas eu me senti muito mal estando lá. Me senti um pouco desconexo, eu senti que aquele ambiente era um ambiente meio pesado
Eu senti que ali eu estava perdendo muito tempo e meu estudo ia ser muito pouco eficiente. E eu senti que para conseguir seguir ali, assistir as aulas e ir para lá todo dia, eu ia ter que abrir mão de muita coisa, assim, de muito tempo meu. E isso ia fazer eu ter que abrir mão de coisas que são preciosas para mim em relação ao meu tempo agora. E que no final isso ia culminar que provavelmente eu não ia ser aprovado esse ano. Eu tive essa sensação de que se eu ficasse lá, cara, eu ia ter que fazer mais uns 2 anos de cursinho, contando esse agora, né? De tão ineficiente, talvez, que eu acho que esse método pareceu para mim, sabe? Mas então, para não ficar algo muito abstrato, eu vou trazer essa discussão para o concreto. Eu vou falar alguns tópicos sobre as coisas que eu não gostei ou que eu vi que eram muito ruins e que iam me prejudicar. A primeira delas é o tempo perdido. Cara, para começar, eu tenho que chegar lá cedo. O cursinho não fica tão longe da minha casa. Se não tiver trânsito, é um caminho de 15 a 20 minutos. Só que para ir de manhã é um horário que ele começa já um tanto quanto cedo. As aulas começam às 7h10. É um horário que já tem muito trânsito. E além disso, você precisa chegar cedo. Você não pode chegar às 7h05, 7h09 para aula. Não, porque se você chegar nesses horários, o que vai acontecer? A sala, ela é uma sala meio horizontal, assim. E a melhor posição para você ficar é meio no meio dela ali. Então você fica nas pontas e é horrível para você enxergar, ouvir o professor. Enfim, para você conseguir pegar um lugar bom, você tem que chegar cedo e já tem muito trânsito. Então, eu ia ter que sair de casa uns 40 minutos mais cedo do que o horário que a aula começava para conseguir chegar a tempo. Só com tudo isso eu já ia ter que estar acordando tipo umas 5h30, 5 da manhã para conseguir começar a estudar só às 7h10. Isso se eu estiver em casa, assim, eu consigo acordar um pouco mais tarde e começar a estudar até antes ou fazer mais coisas, sabe? Não perder só todo esse tempo só comendo, me arrumando e já indo correndo pro cursinho. E além disso, tem muito tempo perdido ali, no sentido de que nas trocas de aula, às vezes os professores demoram para sair, demoram para chegar e você perde meio tempo. Às vezes você tem um horário de descanso ali que você não estava cansado, ou às vezes tem ali um período de, sei lá, recreio, ou eu não sei como que é o nome certo disso, mas que é 10 minutos, mas você precisava de um pouco mais, espairecer um pouco a cabeça e descansar um pouquinho mais. Eu percebi que era já ineficiente nesse sentido. Uma outra coisa que eu não gostei muito foi de que eu achei a maior parte dos professores ali meio médios, sabe? Tinha um ou outro professor que era bom, que você via assim que eram professores que tinham uma qualidade um pouco acima da média, mas no geral eram professores bem médios, assim, normais. E quando eu comparava eles com os que eu tinha tido aula online, ou que eu poderia ter, que eu já conhecia o estilo de aula, eu via que esses professores online eram muito melhor. E realmente tem uma tendência de os melhores estarem online, porque ali é onde às vezes vão os que realmente têm interesse em desenvolver, em ir além, assim, não é alguém que tá ali, às vezes só preenchendo uma tabela. Não que os professores presenciais todos sejam assim, mas eu tô dizendo que no online você tem mais professores assim que buscam ser um pouco acima da média na minha percepção. Pelo menos os que ficam grandes, né? Aí, uma outra coisa que eu achei, as aulas eram meio corridas, assim. Eu tinha uma impressão de professor, às vezes demorava um pouco para chegar e aí começava. Aí ele tinha que acelerar, assim, para conseguir falar o que ele queria, porque o sinal ia bater, assim, e ele tinha que falar aquilo, porque senão ele atrasa ali, depois atrasa ali. Sabe? Era uma aula meio... Isso prejudicava um pouco a aula, eu senti, sabe? Uma outra coisa que eu não gostei é que tudo isso era muito passivo, assim. Você tinha que ir lá olhar, fazer umas anotaçõezinhas, assim. E eu senti um estímulo de você dominar o processo, sabe? Você ali tava só participando do processo. Eu, quando assisto uma aula, eu consigo dominar um pouco mais. Então eu pauso, volto, vou olhar alguma outra coisa que esteja relacionada àquilo. Eu achei que lá era também algo muito passivo, assim, que você tava ali só, sabe? Outra coisa que eu falei é que eu ia ficar sem tempo para fazer outras coisas que eu gostava, né? Passar um tempo com a minha família, ler um livro, poder passear com o meu cachorro e até fazer esportes. Eu acho que tudo isso ia ficar muito prejudicado e até o canal aqui, eu ia ter grandes dificuldades em manter ele, né? Já é um grande esforço que eu faço, tô gravando aqui de domingo à noite, que é um horário que eu tenho livre, e com o cursinho isso ia ficar mais difícil, né? Com o cursinho presencial. Outra coisa, o espaço lá era muito ruim. Eu não gostei, as salas brancas meio apertadas assim, e o espaço que você tem para comer e descansar também é bem ruim, assim, um espacinho pequeno. Tinha uns 2 arbustos lá e uma árvorezinha para fingir que era um negócio legal, assim, mas eu não gostei muito. Tipo, aqui em casa, se eu quiser, eu dou uma volta, vou ver meu cachorro, saio um pouco no quintal aqui. Enfim, eu acho muito mais agradável do que o espaço que tem lá. E, com tudo isso que eu falei, se eu chegasse num horário, às vezes atrasasse um acidente, ou mesmo se eu chegasse cedo, mas todo mundo chegou um pouco mais cedo do que eu ainda corria o risco de pegar um lugar merda e sentar na ponta e ter que ficar assistindo a aula assim. E ficar tudo torto depois com a cabeça doendo. Umas outras 2 coisas sobre a aula que eu não curti muito.
Eu achei um pouco difícil de acompanhar as aulas. Tem uns professores que as aulas são muito rápidas, então você não consegue anotar. Aí você fica meio assim, pô, será que eu anoto nesse caderninho que eles têm lá do Alpha? Que é bem resumido, assim, para você talvez fazer alguma anotação e depois ter que ver os slides de novo? Ou será que eu anoto tudo ou só vou anotando aqui no Alpha? E eu achei meio difícil, assim, de conseguir ver um jeito bom de ver as aulas e criar uma forma sua de estudar. E outra coisa que eu achei um pouco ruim, assim, um professor ou outro, eu tive uma impressão de que ele tava me improvisando ali na hora da aula de um jeito ruim. Eu não acho que você tem que ter uma aula totalmente roteirizada, mas você tem que ter uma ideia do que você pretendia fazer e ter desenvolvido, de certa maneira, o que você vai trazer ali como conteúdo, né? Teve um professor ou outro que eu achei que tava meio despreparado ali. Outra coisa, os professores e até a parte da direção, às vezes eles falam um pouco demais de vestibular. Talvez isso possa parecer estranho, mas eu tenho um pouco a filosofia de que, cara, tá, eu tô estudando pro vestibular, mas eu me preocupo em aprender também. E eu acho que isso torna o processo mais fácil e mais agradável. Lá, não, assim, o negócio é muito utilitário da educação. Eu acho que isso tem uma tendência a ficar pesado pro aluno mentalmente. E eu acho que é pouco proveitoso, então você fica bitolado e tem uma tendência a deixar tudo meio decoreba e você vê tudo como ruim, sabe? Ver um professor falando mal de um livro de literatura foda. Pô, você tem que ler isso daí. Óbvio que vai ter momentos ruins que você não vai tá afim de ler aquilo, mas se você vê aquilo como algo muito maneiro, mano, um bagulho pica, fica mais fácil de você querer fazer, né? Pelo menos é a minha percepção. E outra coisa, tem uns professores que é muito coach, assim, sabe? Pode até parecer meio irônico que eu acho que eu tenho alguns momentos que eu sou assim, ou algumas atitudes que eu sou um pouco assim, mas tem uns que é um meio coach, assim, e um coach meio torto, sabe? Sei lá, essa parte eu não consigo muito explicar, mas teve uns professores assim que, sabe, eu realmente não tive, assim, nenhum tipo de conexão e empatia com algumas coisas que eles falavam. Mas enfim, uma outra coisa, eles têm umas barras de estudos lá, que era uma coisa que eu achava que seria positiva, né, para estudar. Elas são bem pequenas, assim, e além de lotarem também, né, e tinha um problema, pessoalmente para mim, de que talvez algumas pessoas já tenham percebido, mas eu sou deficiente auditivo parcialmente. Eu tenho uma audição, mas eu tenho uma perda de cerca de 20%. Então eu uso um aparelhinho tipo esse daqui, né? Você provavelmente está olhando aí e me achando estranho ou achando que só velho usava isso. Mas não. Eu tô aqui e acho que sou jovem ainda. E isso é um problema, porque aqui eu assisto as aulas ali, onde vocês estão vendo no meu computador, e eu ponho elas no alto-falante do meu notebook mesmo. E isso é bom, porque eu preciso usar esse aparelhinho umas X horas, número X de horas por dia, para ele ter um efeito. Porque a importância de usar ele, para mim, ela melhora um pouco a minha audição, sim, mas o mais importante nem é isso. É manter um estímulo alto o suficiente que o nervo auditivo precisa para a parte do processamento secundário, primário e secundário no nosso córtex, para que essa área não se degenere. Então eu preciso usar ele um tanto de horas por dia. Se eu fosse assistir videoaulas lá, eu ia ter que usar um fone que ia impedir que eu usasse esse aparelhinho. Então ia ser meio prejudicial para mim também nesse sentido. Essa é uma questão muito particular, mas que me afetou, então eu vou compartilhar com vocês. E outras pessoas podem ter coisas semelhantes, né? E eu acho um pouco ruim ter que usar fone por muito tempo. Eu gostei muito de começar a usar o alto-falante e com ele eu consigo ouvir muito bem. Às vezes eu tinha um pouco de dificuldade quando eu não estava usando ele ainda, né? Eu comecei a usar ele recentemente, tem uns vídeos no canal que eu nem tô usando ele quando eu falo e tal. Talvez algumas pessoas tivessem reparado já, porque eu já apareci ele em acho que pelo menos uns 3 vídeos aqui usando. Então, aí os prós que eu tava vendo era de que os simulados iam ser presenciais, eu ia conhecer pessoas numa situação semelhante, assim, que poderia ser bom para trocar ideia e se apoiar, e o contato com os professores, para corrigir e tal. Então, dos professores, assim, eu vi que talvez isso ficasse um pouco difícil ou muito competitivo, né? Então eram muitas pessoas querendo acessar os professores. Os simulados, eu fiquei um pouco frustrado, porque a maioria dos simulados lá, a maioria dos simulados, eles são de sábado à tarde ou domingo à tarde. E isso é muito ruim para mim, especialmente os de domingo à tarde, porque domingo é o meu dia de descanso. Então, se eu tiver que fazer um simulado ali, especialmente agora, já tão cedo, isso me quebra um pouco e bagunça a minha rotina. E é um bagulho meio maluco, tipo, você tem aula de segunda a sábado de manhã e à tarde você precisa estudar, fazer exercícios. E aí você bota um simulado também no domingo à tarde, sendo que às vezes você tem simulado no sábado à tarde também. Sabe? Eu acho que ele te empurra muito para fazer muita coisa e talvez você fique meio maluco e não aproveite tanto essa parada aí. E tem uma outra coisa. Lá, meio que metade dos simulados que tem é online. Então, a vantagem vai
se perdendo um pouco assim, ainda ia ter um pouco de vantagem, mas ela ficou bem pequena pra mim, sabe? E eu vi que tem muitos simulados que você consegue fazer caso você acabe com as provas antigas, tem muitos simulados disponíveis na internet, assim, de cursinhos grandes mesmo, então que você consegue aproveitar eles. E tinha uma outra coisa, eles falam que eles têm uma plataforma lá, que é a Plural, que lá você vai ter aulas digitais, você tem acesso às apostilas e tal. Você pode tirar dos exercícios. Ó, falando da minha experiência própria. A aula lá não tem nenhuma até hoje. E já foram 2 semanas de aula. Eles gravam as aulas e postam no Google Classroom. A gravação é péssima, tá? Eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês. Horrível. E a plataforma Plural, ela não tem essas videoaulas que supostamente teria. Ela é boa se você quiser consultar o material. E de fato o material é bom, com um destaque por material das obras literárias e material de revisão. Mas só isso. E tem a parte de tirar dúvidas também, que eu nunca usei, mas falaram que é boa. Resumindo, então, tudo que a gente falou até aqui. Quando eu tomei a decisão de ir pro cursinho presencial, pelo menos parcialmente, eu fui um pouco guiado pelo medo, que eu falei já anteriormente para vocês aqui, e também por achar que talvez eu conseguisse juntar e conciliar um pouco o melhor dos dois mundos. Mas eu acabei vendo que, na verdade, eu não conseguiria fazer isso, talvez, ou que isso não ia ser o melhor. E eu até poderia tentar ir muito pouco no cursinho, fazer só os simulados, mas aí eu vou estar pagando o material ali para quê, sabe? Eu posso pagar um professor particular para uma outra coisa que vai ser muito melhor, muito mais importante pro meu conhecimento, para minha evolução. Então, no geral, foi isso, assim. Eu acho que os motivos por trás da minha decisão foram esses que eu falei aqui, e eu achei que talvez as coisas fossem um pouco diferentes, e eu tava um pouco inseguro, talvez. Mas uma coisa muito boa foi que, vendo tudo isso, eu mudei algumas coisas na minha rotina, que eu consegui ver que eram melhor. E sabendo que aquilo não funciona para mim, agora eu fico muito mais seguro com o que eu tô fazendo, o trabalho que eu tô fazendo, o método que eu utilizo. E acho que isso me dá uma segurança e uma tranquilidade e uma serenidade muito melhor do que eu talvez ficar naquele se. Mesmo eu tendo, talvez perdido um pouco de tempo, ter tido esse trabalho e vou me ferrar um pouco aqui, eu vou ter que pagar mais 2 meses de materiais sem ir pro cursinho e sem usar o material em grande parte, sabe? Mas eu tive esse aprendizado, eu acho que ele foi positivo e ele me dá uma boa segurança, e eu acho que as mudanças que eu fiz na minha rotina foram muito boas, e em algum peso assim, elas foram influenciadas pelo cursinho, então eu acho que isso foi uma coisa boa. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre essas mudanças de rotina, como que eu tô organizando o meu dia agora, eu posso fazer um outro vídeo, deixa um comentário aqui embaixo falando se você quer, talvez eu faça um vídeo sobre isso. Eu acho que essas mudanças que eu fiz foram muito boas, e eu tô conseguindo estudar muito melhor do que no ano passado, ao mesmo tempo em que eu fico um pouco menos sobrecarregado. Eu fico mais cansado, mas menos sobrecarregado. Não sei se isso faz sentido pra você. Pelo vídeo de hoje era isso. Eu tinha que compartilhar minha decisão sobre como que eu tomei essa decisão bem drástica, assim, sobre desistir de um cursinho presencial e realmente vim estudar online. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha conseguido agregar alguma coisa para você. Caso tenha acontecido isso, por favor, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí falando o que você quiser, que é sempre um prazer poder ouvir o que vocês falam e o que vocês acham, certo? Então, pelo vídeo de hoje foi isso. Aquele abraço, valeu, tamo junto.